Hello, guys. How are you? Are you okay? Let's start our review. Vamos iniciar, então, a nossa revisão. O ideal é que você inicie pela criação de um mapa mental dos assuntos que vão cair na nossa prova, que são os adjetivos e neither or, ok? Os assuntos que nós vimos durante essa semana. Vou mostrar aqui para você um exemplo de mapa mental. Se você tem o seu material do bilíngue, você vai pegar as suas worksheets e você vai lá no level 5, nível 5, para você construir. Então, esse aqui é só um exemplo para você, tá bom? Você vai construir. Se você não tiver, você vai fazer no seu caderno. Pode fazer numa folha separada, tá bom? Que também vai valer para a nossa formativa. Em seguida, você vai lá para o nosso simulado no CPB. Você pode também pegar ele pelo eClass, você pode fazer diretamente no CPB, tá bom? E aí depois você retorna aqui para você pegar todo o gabarito, a explicação das questões que tem lá no simulado. É um simulado apenas de 5 perguntas, só para você relembrar as principais coisas que a gente estudou nesses dias para você poder desenvolver posteriormente na sua prova, tá bom? Inicialmente, a gente vai lembrar da técnica do skimming, porque na avaliação que nós faremos na semana que vem, haverão 8 questões de interpretação de texto. E por que tantas questões assim? Porque elas são o principal objetivo dos vestibulares, de provas do Enem. Quando eu digo vestibular, são de universidades privadas, Cesupa, Fibra, Unama, que também tem interpretação de texto, tá bom? E também, pensando já lá na frente, quando você estiver na faculdade, o que vai ser requerido de você é que você consiga interpretar textos em inglês. Seus professores, seu orientador pode passar um artigo em inglês para você. Você pode ter acesso a livros em inglês. E o que é mais importante nesse momento é que você consiga interpretar o texto, tá bom? Então, além de você precisar adquirir vocabulário, coisa que nós vamos fazer ao longo do tempo, você precisa ter também um pouquinho de técnica. A maioria das questões de interpretação de texto que cairão na nossa avaliação são de assuntos que a gente estudou. Nós temos estudado sobre social media, então eu coloquei alguns textos sobre internet, sobre tecnologia, sobre inovação, sobre debates, né, dos jovens atualmente, e também coloquei 2 textos sobre Covid, assuntos também que nós já estamos acostumados a conversar nesses últimos anos, né, e que eu acredito que você vai ter um vocabulário base para conseguir responder essas questões, tá bom? Relembrando, então, nós vamos ler primeiro o quê? O texto? Vamos ler o comando da questão. Depois, se necessário, a gente vai voltar ao texto, mas nós vamos iniciar pelo título, porque ele vai dar toda a chave do que o texto está trazendo para você. Se necessário, você vai lendo aí a primeira frase de cada parágrafo, para entender ali bem rapidamente o que o texto está querendo dizer, e vai procurar por palavras que você já conhece, tá bom? Então, vamos aqui para a primeira questão do nosso simulado, que foi uma questão do Enem de 2012, em que ele diz assim: o governo da Austrália, por meio do seu Departamento de Assuntos Estrangeiros, divulga inovações tecnológicas desse país. Associando as informações apresentadas na busca pelo tema, percebe-se que o texto se refere. Bom, é para estrangeiros. Então, se você dar uma olhadinha ali na letra C, o controle bancário australiano, para que falar sobre isso para estrangeiros, sabe? É uma alternativa que você já consegue até descartar, porque ela não faz muito sentido. Vamos agora para o título, Our Currency. Essa palavra nós vimos aí nessas 2 últimas semanas de aula, que significa a moeda corrente naquele país. Por exemplo, no Brasil a moeda corrente é o real, nos Estados Unidos o dólar americano. Então, se ele está falando our currency, é a nossa moeda, né, na Austrália.
É a situação econômica da Austrália? Bom, ali no nervoso, na pressão da prova, você até poderia se confundir, né? Ali, poxa, ai não, ele tá falando de banco, ai, deve ser a situação econômica. Mas olha aqui nessas últimas frases, nessas últimas palavras. A moeda corrente da Austrália, moedas, centavos, $2. Tá, você começa a pegar palavras que você consegue reconhecer o significado. Então, não é da situação econômica em si, muito menos educação ambiental, expoente da arte. Não, é o sistema monetário. Só o título já respondeu para nós essa questão. Tá vendo como é simples? E usar o título faz você economizar muito tempo? Então, vamos lá para a segunda questão. Na prova vai ser assim, a gente vai ter as questões relacionadas à gramática sempre voltadas ao texto, a gente vai ter essa contextualização. No texto, podemos perceber a presença de um adjetivo na forma comparativa. Qual das alternativas abaixo traz este adjetivo? Tem uma questão muito parecida com essa na nossa prova da semana que vem. Mas antes, vamos relembrar aqui um pouquinho sobre os adjetivos, então, já que a questão está falando sobre eles? Nós temos duas formas de usar o adjetivo. Na forma comparativa, quando a gente usa a palavra more para adjetivos que são muito longos. Por exemplo, expensive, algo que é caro. Se você quer dizer que uma coisa é mais cara do que a outra, você vai dizer que this is more expensive. Mas, se o seu adjetivo é pequenininho, por exemplo, a palavra big, this is bigger than. Isso é maior, tá bom? Se você se deparar lá na sua prova com o adjetivo superlativo, é porque da mesma maneira ele vai usar o sufixo, mas vai ser st e não mais er, ou a palavra most no lugar da palavra more. Então, quando a gente volta aqui para as alternativas, a gente vê a palavra first. Opa, termina com st. Mas espera lá, first significa primeiro, não é um adjetivo na forma comparativa. Até porque, se fosse para ser, termina com st. Isso aqui é superlativo. Conventional. Não, ele não é na forma comparativa. Brilliant. Poxa, é um adjetivo também. Mas não na forma comparativa. A resposta certa é a letra D. Cleaner. Quando você volta aqui no texto, se você quiser ter certeza, ele está colocando aqui, ó. The polymer notes are cleaner than paper notes. Porque as notas deles de polímero, elas são o quê? Mais limpas do que as notas de papel. Ok? Vai cair apenas uma questão em que eu peço ali essa base gramatical sobre os adjetivos. Vamos para o outro texto. Eu acabei não colocando aqui, mas essa questão é do Enem de 2013. Sim, é um texto bem extenso, né? Em que ele fala sobre um filme. Ok, já estamos cientes aqui. Vamos ver a questão. O filme Iras, porque a letra J, normalmente ela tem o som de I, né? Quando ela não está seguida de uma vogal. Então, o filme Iras, The Third Gender, tem como objetivo chamar a atenção para a situação vivida por um segmento da sociedade indiana, né, os Iras. De acordo com o que se captura dessas vozes no filme e o que se lê no texto, esse segmento reivindica. Então, nós temos que voltar aqui ao texto. Usando as técnicas do skinny, né, que a gente já está aí acostumado, a gente consegue resolver essa questão facilmente. Então, nós damos uma olhadinha aqui, ó, direito constitucional, regulamentação, tá? Não, vamos dar uma olhadinha aqui. Quando você volta ao texto, tá? Você consegue perceber, fazer essa primeira leitura da primeira frase de cada parágrafo. Nós vamos ver algumas das palavras que estão em outras alternativas, mas como eu comentei com vocês, a alternativa correta é aquela que realmente tem mais precisão no texto. Quando nós vemos aqui, ó,
Considered neither man nor woman, eaters have no constitutional rights. Rights é a palavra direita, no sentido de direito e esquerdo mesmo, mas também pode significar direitos, no sentido de direitos civis, direitos legais. Então, aqui a gente já entende que é a letra A, o direito constitucional de sair da marginalidade. Você precisa ter cuidado aqui, porque algumas palavras vão estar no texto, mas você precisa ver se toda essa frase, ela está no texto também, tá bom? Porque você vai olhar assim, ah, não, poxa, mas aqui ele está falando de Dalit. Você vai ver a palavra Dalit no texto, mas você precisa ver o contexto direitinho para que você não incorra em dizer que a correta seria a letra C. Não procure apenas uma palavra. Veja se todo o contexto daquela alternativa está inserida no texto. Aqui a gente não vai encontrar isso, porque a resposta correta é a letra A, está bem aqui, ok? Inclusive, isso nos leva direto para nossa próxima questão. Nesse trecho, como podemos entender como os iras são considerados? E antes da gente responder isso daqui, eu quero relembrar sobre essas expressões either, neither, both. Vamos lembrar aqui. Quando a gente tem both and, a gente já sabe que significa ambos. Ah, lembra daquele exemplo que a gente viu em aula? You and me, both. Você e eu, nós dois, ambos. Se a gente já tem either or, significa que a gente está fazendo uma alternância entre duas opções. Ou esse ou aquele. Either this or that. Ou esse ou aquele. Tá bom? E o neither nor é porque a gente não quer nenhuma daquelas duas opções. Neither this nor that. Nem esse e nem aquele. Então, isso aqui é só para a gente relembrar, para que a gente consiga voltar. Na prova vai ter uma questão também parecida com essa. Mas a resposta já está aqui, olha. Neither man nor woman. Neither nor. É o quê? Você está descartando as duas opções. Eles não são considerados nem homens, nem mulheres. Inclusive, se você olhar no título, eles são considerados na cultura indiana como um terceiro gênero, nem masculino, nem feminino, portanto, um terceiro. Olha só como o título, prestar atenção no título é básico para que a gente consiga fazer interpretações de texto. E, por fim, para explicar para vocês que na nossa avaliação eu também coloquei questões, são duas questões, tá? Que estarão 100% em inglês. Poxa, professora, mas por que isso? Porque nós precisamos entender que, apesar de que o Enem traz o comando da questão, as alternativas em português, comumente a gente vai ver coisas em outro contexto também, coisas que vão estar 100% em inglês. Se você viajar, não vai ter nada em português. Talvez tenha no espanhol nos Estados Unidos, mas você precisa estar acostumado com aquilo 100% em inglês, como é o nosso material didático, tá? Como é também algumas provas de vestibular. A Sisupa traz a prova totalmente em inglês. Quando você faz concurso público que tenha em inglês, é 100% em inglês também. Prova do ITA, se você já está pensando aí, né, seguindo essa carreira, a prova é 100% em inglês. Então, a gente vai se deparar alguns momentos com isso, tá? E é importante que a gente consiga aí já se inserir nesse contexto. São só duas questões que são totalmente em inglês. Eu vou manter esse ritmo em nossas próximas avaliações também, ok? So, let's read the question. The cartoonist is making fun of the fact that. O cartunista está fazendo aí uma piada, está fazendo uma brincadeira com o fato de. Vamos voltar aqui, é simples, né? I already diagnosed myself on the internet.
I am only here for a second opinion. São palavras fáceis, eu creio que você conseguiu traduzir. Ele tá dizendo assim: eu já me diagnostiquei na internet. Quem nunca? Eu só estou aqui para uma segunda opinião. Minha cara do médico. Oi? Então, ele traz aqui as alternativas. Talvez você demore um pouquinho mais para conseguir compreender, mas, amores, mantenham a calma, tá? Não precisa ficar ansioso por causa disso, porque tá totalmente em inglês. Não entre em pânico. Você vai conseguir, eu tenho certeza, porque a gente tem se preparado para isso, tá bom? Então, vamos lá. Patients usually want to hear a second opinion on a diagnosis and or treatment recommendations. Você vai ver aqui as questões que você conhece. Pacientes, usualmente, pode até ser, porque essa palavra usually significa geralmente, tá? Hear second opinion, opa, segunda opinião de um diagnóstico. Não tem a ver com a crítica que o cartunista está trazendo, tá? Você precisa prestar atenção que a letra A, ela até faz sentido para a realidade, mas não é o que o texto está trazendo. Tome cuidado com isso. Letter B. People have been increasingly making attempts of self-diagnosis using the internet before seeing a doctor. Poxa, autodiagnóstico, usando a internet antes de ver o médico. É isso aqui, a letra B. Se nós fôssemos ler ainda as outras alternativas, por que não é a letra C e nem a letra D? Patients who engage in health information seeking via the internet may be easily misled. Quer dizer que eles conseguem ter aí o seu tratamento de maneira mais fácil. Não, é um médico que estudou para isso, não é o Google que vai dizer o nosso diagnóstico, tá bom? Independent online inquiries can complement. Pode complementar? Não, peraí, essa aqui já tá errado daí. Já tá errado aí, já não tem nada a ver, tá bom? Porque você vai procurar qualquer coisa no Google, ele já traz diagnósticos terríveis, né? É sempre assim. O que é importante é que a gente consiga, então, ir a um médico. Um detalhe, essa questão aqui, ela é da, se não me engano, Escola de Enfermagem da Santa Casa, de algum estado, agora eu não me lembro, não sei se é do Amazonas ou se é de algum outro estado, mas é Escola de Enfermagem da Santa Casa. Olha aí, a questão 100% inglês. Será que você não vai querer se engajar posteriormente na área de medicina, enfermagem? Então, a gente precisa estar preparado para esse tipo de teste também. Quando vocês estiverem lá no convênio, vai ter um pouquinho mais de questões em inglês na prova, mas tenho certeza que até lá a gente já vai estar bem preparado, tá bom? Amores, essa foi a nossa revisão. Você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser, você pode repetir o simulado lá no CPB também, tá bom? Sempre prestando atenção, mantendo a calma. Não precisa ter pressa, você vai ter tempo para fazer a sua prova, tá bom? E qualquer dúvida, pode conversar comigo. A gente está se vendo every day, todos os dias, ok? God bless you. Bye bye.